Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: Deus nunca dá mais do que podemos suportar? Talvez você mesmo já tenha repetido isso, tentando consolar alguém, ou a si mesmo. Mas e se essa frase tão presente em cultos, pregações e lágrimas nunca tivesse saído da boca de Jesus? E se, no momento em que você mais precisou de consolo verdadeiro, o que recebeu foi apenas uma frase bonita, mas falsa? Há verdades que confortam, e há ilusões que aprisionam. Quando palavras humanas ganham o peso da voz divina, a fé corre perigo. Neste vídeo, uma verdade vai emergir e talvez ela confronte o que você sempre acreditou. Mas é justamente aí que começa o caminho para a fé madura, sólida e real. Fique até o fim, porque esta revelação não apenas muda o que você pensa, ela pode transformar como você crê. Uma senhora entra na igreja com os olhos marejados, segurando um pequeno caderno gasto pelas mãos. Ela o carrega para todos os cultos desde que perdeu o marido. Nele, anota versículos, promessas e conselhos que escuta no púlpito. Num dos cantos da capa está escrito com destaque: Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. Essa frase a conforta em noites difíceis. Ela acredita que são palavras de Jesus. E não está sozinha. Milhões de fiéis ao redor do mundo repetem essa exata citação, com convicção, em funerais, em hospitais, em momentos de crise. Ela aparece em camisetas, adesivos de carro, quadros de sala, livros de autoajuda cristã. Pastores a recitam com ênfase, pregadores a usam como âncora de fé. Mas e se essa frase nunca tivesse sido dita por Jesus? E se não passasse de uma construção doutrinária que se consolidou mais pela repetição do que pela verdade bíblica? Essa pergunta não é uma armadilha retórica. A verdade é que a frase "Deus nunca dá mais do que você pode suportar" não aparece nos evangelhos. Jesus jamais disse isso em nenhuma ocasião. Ainda assim, é considerada por muitos como uma das citações mais emblemáticas de sua suposta mensagem. Essa distorção não é apenas um detalhe acadêmico, ela tem implicações emocionais e espirituais profundas, porque quando alguém acredita firmemente que deve suportar algo sozinha, em nome de uma promessa inexistente, o resultado pode ser devastador. A teologia do conforto perde seu fundamento quando se percebe que o consolo oferecido não foi construído com base na verdade. A pergunta que nos acompanha a partir de agora não é apenas se essa frase está errada, mas como ela se tornou tão aceita. Quais mecanismos históricos, culturais e religiosos foram responsáveis por transformar ideias humanas em palavras sagradas? O que acontece quando a fé de milhões se apoia em frases que não resistem a uma análise textual honesta? E mais profundamente, o que Jesus realmente disse sobre sofrimento, limites humanos e enfrentamento da dor? Ao longo de séculos, a tradição cristã acumulou não apenas doutrinas, mas também frases feitas. Algumas dessas expressões se consolidaram de tal forma que já não são mais questionadas. Estão na memória coletiva, nas liturgias, nas conversas de corredor, como se sempre tivessem feito parte do texto bíblico. É o que acontece com expressões como "odeie o pecado, ame o pecador" ou "limpeza é sinal de santidade". Nenhuma dessas frases, embora ressoem com valores cristãos, saiu da boca de Jesus. Ainda assim, são repetidas como verdades inquestionáveis. Esse fenômeno é mais comum do que se imagina. Atribuições errôneas de frases a figuras históricas são recorrentes. Frases famosas como "deem-me liberdade" ou "deem-me a morte" ou "a história é escrita pelos vencedores" foram muitas vezes associadas a autores equivocados. No caso de figuras religiosas, no entanto, o impacto dessas distorções é ainda mais crítico, porque não se trata apenas de erro histórico, mas de fundamentos espirituais que moldam vidas inteiras. Uma palavra mal atribuída a Jesus pode alterar a compreensão de sua mensagem, influenciar decisões de vida, justificar comportamentos ou provocar desilusões. A construção da imagem de Jesus ao longo dos séculos foi atravessada por traduções, interpretações e mediações culturais. Cada geração leu os evangelhos com os óculos de seu próprio tempo. Com isso, elementos foram sendo incorporados ou reinterpretados para atender às necessidades espirituais do momento. Em algumas épocas, Jesus foi apresentado como um juiz severo. Em outras, como um líder revolucionário.
houve períodos em que sua imagem foi suavizada, adaptada à sensibilidade emocional de um público cansado de culpa. Nessa adaptação, frases que nunca foram ditas começaram a soar mais apropriadas do que aquelas realmente registradas. Mas esse processo não é apenas responsabilidade de lideranças religiosas ou instituições. Ele também envolve o comportamento coletivo de comunidades de fé que, ao repetir certas expressões, reforçam sua autoridade simbólica. Quanto mais uma frase é ouvida em contextos espirituais, maior a chance de que seja aceita como escritura. A repetição confere legitimidade. Poucos param para conferir se aquilo está realmente escrito. O que importa é o conforto que a frase oferece. É assim que algumas palavras ganham status de revelação, mesmo quando nasceram em contextos muito distantes dos evangelhos. A questão que se coloca agora não é só sobre uma frase, é sobre a confiança nas palavras que moldam a fé. Quando se acredita que Jesus disse algo, isso assume um peso moral e espiritual imenso. O que ele teria ou não dito importa, e importa muito. Por isso, precisamos examinar com seriedade e cuidado o caminho que leva certas expressões a se tornarem parte do vocabulário sagrado. Só assim será possível distinguir tradição cultural de verdade revelada. A familiaridade com certas frases pode nos enganar. Quando algo é repetido com frequência suficiente, principalmente em ambientes religiosos, ele passa a ser tratado como verdade consolidada. Mas nenhuma tradição nasce do nada. Cada citação atribuída erroneamente a Jesus tem uma origem, e entender como essas distorções se formaram exige uma volta ao tempo em que os registros cristãos ainda estavam sendo construídos. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, o cristianismo era uma fé transmitida de forma oral. Os discípulos e os primeiros seguidores partilhavam histórias, parábolas e ensinamentos de forma falada, em reuniões domésticas e encontros comunitários. Essa tradição oral, muito comum em culturas sem tradição escrita consolidada, era essencial para preservar a memória dos acontecimentos. No entanto, como toda narrativa passada de boca em boca, ela estava sujeita a adaptações inconscientes. Expressões eram reformuladas, exemplos locais substituíam referências originais e, com o tempo, surgiam interpretações novas, nem sempre fiéis ao conteúdo original. Foi apenas entre as décadas de 60 e 100 da nossa era que os primeiros textos do Novo Testamento começaram a ser escritos. O Evangelho de Marcos, geralmente considerado o mais antigo, é datado por estudiosos como tendo sido composto por volta do ano 65. Mateus e Lucas vieram na sequência, provavelmente entre os anos 80 e 90. O Evangelho de João foi possivelmente redigido no final do primeiro século. Isso significa que houve um intervalo de diversas décadas entre os eventos da vida de Jesus e o momento em que seus feitos e palavras foram registrados por escrito. Nesse intervalo, é natural que tenham ocorrido reformulações, lapsos de memória e influências de diferentes contextos culturais. Além disso, não existia uma versão única e oficial dos evangelhos nos primeiros séculos. Diversos textos circulavam entre comunidades cristãs distintas, muitos dos quais hoje são classificados como apócrifos. Escritos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Proto-Evangelho de Tiago trazem visões alternativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, e eram levados a sério por grupos inteiros de cristãos antes de serem rejeitados pela ortodoxia dominante. Esse ambiente fértil de textos diversos contribuiu para que expressões variadas fossem atribuídas ao Nazareno, mesmo sem qualquer registro nos 4 evangelhos aceitos atualmente. O processo de canonização, ou seja, a seleção dos livros que fariam parte do Novo Testamento, levou séculos. Foi apenas no ano 367 que Atanásio de Alexandria publicou uma carta reconhecendo os 27 livros hoje aceitos como canônicos, e isso só foi oficialmente endossado em concílios posteriores, como o Sínodo de Cartago, realizado no ano 397. Até então, havia debates intensos sobre quais textos eram de fato inspirados e quais não deveriam ser incluídos. Nesse cenário fluido, interpretações livres se multiplicaram e frases foram ganhando força não por sua origem, mas por sua popularidade entre os crentes. Outro fator determinante na propagação de frases equivocadas foi a tradução. Os textos originais do Novo Testamento foram escritos majoritariamente em grego koiné.
uma forma de grego comum na época. Mas à medida que o cristianismo se espalhava por diferentes regiões, surgiu a necessidade de tornar esses textos acessíveis a novos públicos. A mais influente dessas traduções foi a Vulgata, obra de Jerônimo no século IV, que verteu os textos para o latim. Embora tenha sido um marco na história da Igreja, a Vulgata carregava imprecisões que refletiam tanto limitações linguísticas quanto interpretações teológicas da época. E quando a Bíblia começou a ser traduzida para outras línguas, como o alemão por Martinho Lutero em 1534 e o inglês na versão King James em 1611, essas imprecisões foram sendo amplificadas ou reinterpretadas segundo os costumes, prioridades e compreensões doutrinárias de cada tradutor. Não era apenas uma questão de linguagem, mas também de contexto. A escolha de uma palavra ao invés de outra podia alterar o sentido teológico de uma frase. E bastava que uma expressão caísse no gosto popular para que começasse a ser tratada como se fosse uma citação direta de Jesus, mesmo sem fundamento. Esse efeito se acentuou com a ascensão da pregação popular. No século XIX, durante os grandes movimentos de avivamento nos Estados Unidos e na Europa, muitos pregadores itinerantes adaptavam as mensagens para torná-las mais acessíveis às massas. Era comum o uso de frases de efeito, ditados e adaptações de versículos que ressoavam com as emoções do público. Algumas dessas frases se cristalizaram com o tempo. Elas eram repetidas nos púlpitos, nas escolas dominicais e em panfletos religiosos. Passaram a ser vistas como verdade porque pareciam certas, não porque realmente estavam nos evangelhos. Quando se observa esse processo em perspectiva, entende-se como frases não bíblicas puderam ser absorvidas com tanta naturalidade pelo discurso cristão. Não foi um erro isolado, mas uma consequência de séculos de transmissão oral, traduções imprecisas, disputas doutrinárias e estratégias de comunicação religiosa. É esse pano de fundo histórico que permite compreender por que tantas pessoas hoje acreditam que certas palavras vieram de Jesus, mesmo quando não vieram. A força da tradição, aliada à autoridade do púlpito e à fragilidade da checagem individual, cria o terreno ideal para que interpretações se tornem doutrinas, e doutrinas se transformem em supostas palavras do próprio Cristo. Ao longo dos séculos, a transmissão do texto bíblico deu margem não apenas a frases adicionadas ou mal traduzidas, mas também a interpretações imprecisas de passagens autênticas. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa realidade é a transformação de uma frase escrita pelo apóstolo Paulo em uma das afirmações mais difundidas nos púlpitos atuais. Trata-se da ideia de que Deus não dá mais do que você pode suportar. Embora seja amplamente aceita como conforto em tempos difíceis, essa expressão nunca foi pronunciada por Jesus. Na verdade, ela não aparece em nenhum dos 4 evangelhos. Sua origem está associada a uma leitura equivocada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nesse trecho, Paulo escreve que nenhuma tentação sobreveio aos cristãos que não fosse comum à natureza humana. Ele completa dizendo que Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar, provendo um escape para que possam resistir. O centro da mensagem está na palavra tentação. E é aí que se estabelece uma das distorções mais recorrentes na interpretação popular. A afirmação de Paulo não se refere ao sofrimento no sentido amplo, nem às tragédias da vida, tampouco às angústias profundas causadas por perdas, doenças ou frustrações. O foco é ético, não emocional. A palavra grega utilizada por Paulo é peirasmos, que possui o sentido de teste, provação ou tentação moral. A ideia não é que Deus isente seus filhos de desafios pesados, mas que, quando forem confrontados com dilemas morais, não estarão abandonados à própria fraqueza. Essa promessa diz respeito à integridade diante do erro e não à resiliência diante do sofrimento. Ainda assim, o versículo foi progressivamente interpretado fora de seu contexto original, até ser transformado na crença de que nenhuma carga viria a uma pessoa sem que ela fosse, de antemão, capaz de suportá-la sozinha. Se você está gostando desse conteúdo e acha importante refletir sobre essas verdades, comenta Amém aqui embaixo. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e mostra que você está junto nessa caminhada.
A mudança de foco dessa interpretação teve grande apelo emocional, especialmente em contextos de dor. Ouvir que Deus não coloca em nossas mãos fardos maiores do que podemos carregar soa reconfortante, mas essa frase estabelece uma condição implícita. Se alguém está sofrendo além do que consegue suportar, o problema parece estar nela. A pessoa passa a se julgar fraca, sem fé ou até em falta com Deus por não conseguir lidar com o que supostamente deveria ser suportável. A espiritualização do sofrimento, nesse formato, desloca a compaixão e impõe uma cobrança. Em contraste, os evangelhos revelam outra perspectiva. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus afirma claramente que neste mundo haveria aflições. Ele não mascara a realidade, não disfarça o peso da existência, nem sugere que a dor será proporcional à nossa resistência. Ao contrário, ele diz que a paz verdadeira viria não da ausência de tribulação, mas da consciência de que ele venceu o mundo. Esse tipo de declaração não reforça a autossuficiência, mas a dependência de uma força externa, sustentadora, que não anula a dor, mas oferece presença no meio dela. O próprio Paulo, frequentemente citado para defender a autossuficiência diante das provações, escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, que enfrentou tribulações acima de suas forças. Ele afirma que chegou a perder a esperança da própria vida. Se o próprio autor de uma das passagens mais mal interpretadas reconhece que passou por experiências insuportáveis, torna-se evidente que a doutrina popular construída sobre essa leitura simplificada não se sustenta diante de uma leitura atenta do texto completo. Esse tipo de distorção não ocorre apenas por falta de leitura, mas por uma tendência natural da alma humana de buscar explicações confortáveis. Em momentos de dor intensa, é difícil aceitar que a fé não elimina o sofrimento. É mais fácil acreditar que a existência está perfeitamente equilibrada entre o que recebemos e o que suportamos. No entanto, os relatos bíblicos não reforçam essa tese. Muitos dos grandes personagens da fé, como Jó, Elias e o próprio Cristo no Getsêmani, passaram por momentos em que se sentiram esmagados por fardos muito além do que poderiam suportar. Quando se atribui a Jesus a frase "Deus não dá mais do que você pode aguentar", o impacto é duplo. Por um lado, confere-se a essa ideia um peso de autoridade sagrada que ela não possui. Por outro, fragiliza-se a verdadeira mensagem cristã, que não promete livramento das dores, mas oferece consolo dentro delas. A graça, nesse contexto, não é a ausência de dificuldades, mas a presença de alguém que caminha conosco mesmo quando nossas forças se esgotam. O desafio está em aceitar que há dores que realmente nos excedem, e que essa constatação não nos afasta da fé, mas nos leva a um tipo de entrega mais profunda. Substituir o ideal de resistência por uma espiritualidade honesta que reconhece a vulnerabilidade humana é parte do amadurecimento da fé. E é nessa entrega que se revela a verdadeira força do Evangelho, que não depende de fórmulas reconfortantes, mas de uma presença que não falha. A ideia de que determinadas frases amplamente aceitas não foram pronunciadas por Jesus pode ser desconcertante à primeira vista. No entanto, esse é apenas o ponto de partida para uma questão ainda mais profunda: o abismo entre as palavras que Jesus de fato disse e os inúmeros clichês que passaram a circular em seu nome. Essa distância não é meramente semântica, ela redefine a forma como milhões de pessoas compreendem a fé, molda decisões morais e afeta a forma como os cristãos lidam com o mundo real. Grande parte do problema está na familiaridade enganosa de certas expressões. Quando uma frase é repetida o suficiente em sermões, músicas e conversas cotidianas, ela ganha a aparência de verdade incontestável. A força da repetição muitas vezes suprime a necessidade de verificação. Poucos conferem se tais frases constam nos evangelhos. O peso emocional que elas carregam frequentemente é suficiente para que sejam acolhidas como se tivessem origem divina. E, ao fazer isso, acabam por substituir ou suavizar verdades que, embora mais exigentes, foram deixadas por Jesus sem filtros ou retoques. Um exemplo clássico é a frase "ame o pecador, odeie o pecado". Ela é usada com frequência para justificar uma postura de tolerância moral, com aparente respaldo cristão. Entretanto, não há nenhum registro nos evangelhos que atribua essas palavras a Jesus. A frase se alinha de fato com certos valores éticos defendidos no Novo Testamento, mas seu formato é uma construção moderna.
Alguns estudiosos associam sua origem a figuras como Agostinho ou Gandhi, mas seu uso no contexto cristão atual frequentemente serve mais para sinalizar uma posição do que para refletir um ensino direto de Cristo. Outro exemplo é a expressão "limpeza é próxima da santidade". Essa frase não se encontra em nenhum lugar da Bíblia. Seu uso ganhou popularidade a partir do século XVIII, especialmente em círculos protestantes da Inglaterra, onde a disciplina moral era frequentemente associada à ordem e à higiene. Com o tempo, essa associação cultural foi naturalizada em ambientes religiosos, como se fosse um princípio bíblico. Mas, na prática, ela diz mais sobre costumes sociais da época do que sobre o conteúdo das palavras de Jesus. Atribuir essas e outras expressões a Jesus gera um efeito perigoso. Primeiro, porque coloca na boca dele afirmações que ele nunca fez. Segundo, porque retira do centro do discurso cristão o conteúdo original e subversivo de suas palavras reais. O que Jesus de fato disse é, em muitos casos, mais exigente, mais direto e menos confortável do que os clichês consoladores que circulam amplamente. Ele falou sobre negarmos a nós mesmos, sobre carregar a cruz, sobre perder a vida para encontrá-la. Ele desafiou estruturas religiosas, confrontou hipócritas, acolheu os desprezados e redefiniu o conceito de justiça. Esse conteúdo não cabe facilmente em frases prontas ou slogans populares. É importante perceber que os evangelhos não registram discursos moldados para agradar. As palavras de Jesus frequentemente causaram desconforto, escândalo e até rejeição. Ao afirmar que o primeiro seria o último, que os mansos herdariam a terra ou que os seus seguidores seriam perseguidos, ele estava indo na contramão da lógica dominante, tanto religiosa quanto política. A sua linguagem era marcada por uma autoridade que não precisava de adornos. As parábolas que contava não buscavam produzir alívio emocional imediato, mas provocar reflexão profunda e, muitas vezes, desconstruir certezas. A diluição dessas palavras em expressões simplificadas enfraquece o impacto do ensinamento original. Frases como "tudo coopera para o bem" ou "Deus tem um plano perfeito" podem até estar baseadas em versículos autênticos, mas fora de contexto se tornam afirmações genéricas. Elas perdem a densidade da realidade que Jesus enfrentava ao falar com pessoas concretas, em situações específicas. É muito diferente ouvir Jesus dizendo a alguém atormentado, "não temas, sou eu", do que transformar isso em um conceito vago de positividade espiritual. Essa tendência à simplificação revela uma dificuldade contemporânea em lidar com a complexidade das Escrituras. A mensagem de Jesus não foi escrita para se tornar um manual de frases motivacionais. Ela é uma convocação radical à transformação do ser humano. Ao trocar palavras autênticas por fórmulas confortáveis, o cristianismo corre o risco de se tornar uma religião de aparência, onde a estética da linguagem substitui a profundidade da verdade. Essa substituição tem efeitos concretos na prática da fé. Quando os crentes se alimentam de frases que Jesus nunca disse, criam expectativas irreais sobre o que significa segui-lo. Esperam proteção constante, respostas imediatas, vitórias garantidas. Mas o caminho de Jesus não foi marcado por triunfos fáceis. Ele foi rejeitado, traído, julgado injustamente e crucificado. Sua promessa nunca foi de facilidades, mas de presença constante no meio das dores. E é essa fidelidade que sustenta o cristão, não o conforto de uma frase que nunca foi proferida. Recuperar as palavras reais de Jesus exige disposição para ouvir o que talvez não agrade. Exige leitura cuidadosa, compromisso com o contexto e coragem para abandonar ideias que sempre pareceram certas, mas que nunca estiveram ali. É nesse processo de escuta atenta que se encontra o verdadeiro poder da fé. Não nas frases prontas, mas na voz que continua ecoando com verdade, mesmo quando o mundo tenta silenciá-la. Se a substituição das palavras reais de Jesus por expressões simplificadas já compromete o entendimento de sua mensagem, o problema se agrava ainda mais quando frases completamente alheias aos evangelhos são atribuídas a ele com naturalidade. Algumas dessas declarações são tão difundidas que parecem inquestionáveis. No entanto, uma análise mais criteriosa mostra que não apenas não constam nas Escrituras, como muitas vezes carregam sentidos contrários ao ensino do próprio Cristo. Essa apropriação equivocada de frases populares não é um detalhe inofensivo.
Ela revela a forma como a tradição oral, os valores culturais e as intenções pastorais acabam moldando o conteúdo da fé. Considere, por exemplo, a conhecida frase: "O dinheiro é a raiz de todo o mal". Ela aparece com frequência em discursos religiosos como advertência contra a ganância ou como crítica a estilos de vida materialistas. Porém, a versão bíblica autêntica, registrada na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, faz uma distinção crucial. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A diferença não é apenas gramatical. A formulação original aponta o afeto desordenado pelo dinheiro como o problema, e não o dinheiro em si. Ignorar essa nuance reduz a compreensão do texto e gera confusão entre o uso responsável dos recursos e a idolatria do lucro. Outra frase frequentemente relacionada a Jesus é: "Limpeza é próxima da santidade". Essa expressão foi popularizada principalmente a partir do século XVIII, em contextos protestantes europeus, como reflexo de uma mentalidade que associava virtude à ordem externa. Embora possa ressoar como valor moral, essa frase não aparece em nenhum livro bíblico. Seu uso como suposto ensino de Cristo é infundado. Não há uma única passagem nos evangelhos onde Jesus faça qualquer associação direta entre higiene e santidade. Na verdade, ele frequentemente confrontava os fariseus por se preocuparem com rituais externos, enquanto negligenciavam as questões do coração. Também é bastante comum ouvir que Deus ajuda quem cedo madruga, ou em sua versão mais conhecida, Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Essa máxima é muitas vezes proferida como estímulo ao esforço pessoal e à iniciativa. Mas, novamente, ela não tem origem bíblica. A frase se popularizou por meio de textos seculares, como os escritos de Benjamin Franklin no século XVIII. Ainda que a responsabilidade individual seja um valor presente nas Escrituras, a ideia de que o auxílio divino está condicionado unicamente à capacidade humana entra em conflito direto com a doutrina da graça, que enfatiza o favor imerecido. Outro exemplo é a ideia de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Embora o conceito de que Deus dirige e sustenta o curso da existência esteja presente em diversos trechos bíblicos, essa formulação exata jamais foi dita por Jesus. E quando usada de forma absoluta, pode gerar falsas expectativas sobre um caminho sem tropeços, como se a vontade divina sempre se manifestasse em ordem, prosperidade ou sucesso visível. Essa leitura simplificada ignora os inúmeros relatos bíblicos em que personagens fiéis enfrentaram perdas, perseguições ou morte, mesmo estando dentro do propósito de Deus. Há ainda uma outra frase, aparentemente inofensiva, que diz: "Odeie o pecado, mas ame o pecador". Muito utilizada para indicar uma postura equilibrada diante da conduta alheia, ela também é atribuída equivocadamente a Jesus. Na verdade, essa formulação é atribuída a Santo Agostinho em forma aproximada e foi reaproveitada por outros líderes religiosos ao longo dos séculos. Nos evangelhos, embora o amor ao próximo esteja no centro da mensagem de Cristo, ele nunca apresenta essa dualidade nos termos populares modernos. O tratamento que Jesus dá às pessoas nunca separa de maneira técnica a identidade do ser humano e suas ações. Ele acolhe, confronta, transforma, mas sempre de maneira relacional e não com base em fórmulas. O problema com essas frases não está apenas em sua origem questionável, mas no modo como elas orientam a prática da fé. Cada vez que uma citação sem base textual é apresentada como ensino de Jesus, cria-se um risco de adulteração da mensagem. Ainda que o conteúdo pareça inofensivo ou até útil, o que está em jogo é a fidelidade àquilo que realmente foi revelado. É possível que algumas dessas frases estejam alinhadas, em parte, com valores cristãos. No entanto, a autoridade com que são usadas, como se fossem pronunciamentos divinos, ultrapassa os limites da boa intenção. Ao atribuir a Jesus aquilo que ele não disse, constrói-se uma figura moldada mais pela conveniência do que pela verdade. E quanto mais essa figura se distancia da realidade dos evangelhos, mais ela deixa de confrontar, transformar e orientar a vida real. A força da mensagem de Cristo está em sua capacidade de penetrar os dilemas humanos com autenticidade, não em oferecer respostas prontas.
Jesus não falou por slogans, nem buscou conforto imediato. Suas palavras atravessam séculos porque possuem uma densidade que desafia até hoje os sistemas religiosos, as estruturas de poder e os corações resistentes. O desafio, então, é reaprender a escutar, voltar ao texto, redescobrir nas palavras originais uma voz que não se contenta em repetir fórmulas, mas convida à verdade. Porque quando se remove a camada dos clichês, é possível enxergar com mais clareza a profundidade e a exigência do Evangelho. Quando frases que não pertencem aos evangelhos se tornam pilares da espiritualidade cotidiana, não se trata apenas de um erro de atribuição. As implicações são concretas. Elas tocam diretamente na forma como as pessoas vivem, sofrem, esperam e até como enfrentam a própria fé. A substituição das palavras autênticas de Jesus por afirmações construídas culturalmente afeta tanto a teologia quanto a experiência íntima de quem busca consolo nas Escrituras. Um dos primeiros efeitos perceptíveis é a frustração. Quando alguém atravessa uma crise, enfrenta perdas irreparáveis ou se vê diante do esgotamento emocional e busca força em frases que prometem resistência incondicional, o desalento pode ser ainda maior. A ausência de alívio é interpretada como falha pessoal, como se a dor fosse um sinal de fé fraca. Isso cria uma carga desnecessária sobre quem já está vulnerável. Ao invés de encontrar refúgio na mensagem do Evangelho, a pessoa se vê cobrada por uma expectativa que Jesus jamais impôs. Esse tipo de espiritualidade cria o que se pode chamar de fé performática, na qual o crente sente a necessidade de parecer forte o tempo inteiro, mesmo quando está à beira do colapso. Frases mal atribuídas se tornam mandamentos silenciosos, cobrando resiliência onde deveria haver espaço para a fragilidade humana. O sofrimento deixa de ser vivido com honestidade, passando a ser disfarçado por declarações de força que não correspondem ao que se vive internamente. Há também implicações doutrinárias. Quando a base da fé é construída sobre ideias que não estão nas Escrituras, perde-se a referência clara para a verdade. A confusão entre tradição religiosa e revelação bíblica enfraquece o discernimento espiritual. E esse enfraquecimento não é apenas teórico. Ele afeta decisões reais, desde como uma comunidade lida com o sofrimento de seus membros até a maneira como interpreta eventos trágicos. Sem o filtro adequado, qualquer afirmação emocionalmente agradável pode ser tratada como verdade absoluta, desde que soe espiritual o suficiente. O mais preocupante, porém, é o distanciamento da própria figura de Jesus. À medida que suas palavras são substituídas por outras, ainda que bem-intencionadas, o Cristo dos Evangelhos vai cedendo espaço a uma construção simbólica moldada para agradar. Essa imagem suavizada pode até confortar momentaneamente, mas não confronta, não transforma, não liberta. O poder da mensagem original está na sua capacidade de expor o que está oculto, curar o que está ferido e iluminar o que foi distorcido. Quando se afasta disso, a fé corre o risco de se tornar uma caricatura do que deveria ser. Confiar nas palavras reais de Jesus é um ato de coragem. Exige abrir mão de fórmulas prontas, admitir a própria vulnerabilidade e permitir que a verdade fale com profundidade. A integridade da fé não está na quantidade de frases que confortam, mas na fidelidade ao que foi de fato revelado. E é justamente nesse retorno ao essencial que se encontra o caminho para uma espiritualidade mais honesta, mais humana e, paradoxalmente, mais divina. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.